Muito bem, então terminando aqui a nossa aula, tá? A nossa tela, vamos só fazer uma síntese do que a gente se propôs fazer, a reflexão aí, Piaget e Vygotsky. E aí a gente tem aqui os mediadores, como eu disse, Vygotsky trabalha dentro da ideologia ou do paradigma do comunismo, do socialismo, e aí toda a formação dele foi dentro dessa concepção. Então, os mediadores, esses mediadores são os meios e o modo de produção, são a cultura, o outro, que é o professor, a família, os amigos, o trabalho, o empresário e etc. E a própria história, que é a mediadora dialeticamente falando, né? Quando Karl Marx diz que todo sistema traz dentro de si a semente da sua própria destruição, ele está falando de dialética. Ele está falando dessa contínua transformação e desse contínuo vir a ser da humanidade, dos meios de produção, modo de produção e tudo mais. Beleza? Então a gente tem aqui a mediação, que tiram-nos do nosso espaço de não saber e nos leva para o conhecimento. Esses são os mediadores. Esses mediadores, portanto, agem na zona de desenvolvimento imediata. Professor, mas o que é? Só relembrando aí, o que é essa zona de desenvolvimento imediata? A zona de desenvolvimento imediata é isto aqui. Zona de desenvolvimento imediata. Segundo Vygotsky. É preciso sair sempre do conhecido para o desconhecido e os mediadores que nos levam à zona de desenvolvimento imediata. Beleza? Então, vejam que a zona de desenvolvimento imediata, quando nós somos estimulados pelos estímulos emocionais ou os temas geradores, os estímulos emocionais geradores, transformadores, eles provocam o desequilíbrio e as inquietações. Desequilíbrio emocional, inquietações intelectuais, inquietações cognitivas, as perguntas, por quê? Por quê? E aí a gente entra no processo de busca, de assimilação, de adaptação a esses estímulos. É o que nós estamos fazendo na quarentena. O coronavírus foi o estímulo agressivo que nos jogou num processo de readaptação, que está nos levando para um processo de acomodação. Ou seja, o que nós vamos fazer depois do coronavírus? Como será depois do coronavírus? Como eu serei ou poderei ser depois do coronavírus? O que eu estou fazendo para quando passar tudo isso eu possa ser uma pessoa melhor, um profissional melhor? O que eu estou aprendendo para contribuir para ser mais? Então, tudo isso vai gerar a equilibração, e aqui eu estou falando de Piaget, que gera a aprendizagem e que gera o desenvolvimento. Veja aqui, para Piaget, primeiro acontece o desenvolvimento. A criança ou o ser humano desenvolve, depois ele aprende. Claro que ele está falando, ele fala basicamente das etapas do desenvolvimento, não é? Então ele diz que primeiro a criança, o ser humano desenvolve, depois ele aprende. Vygotsky discorda e diz e propõe o seguinte: primeiro a criança aprende. Depois que ele aprende, ele desenvolve. Aprende, desenvolve. Aprende, desenvolve. É assim em Vygotsky. E esse desenvolvimento vai provocar o nível de consciência, de percepções que irão mudar,
e vão gerar os comportamentos e as atitudes. Como efeito final de todo um processo de causas provocada pelos mediadores, que são os temas geradores ou os estímulos emocionais geradores, que vai provocar, fazer-nos entrar no processo de desequilibração, assimilação, adaptação, acomodação e equilibração. E tudo isso gera o efeito final. A lei da causa e do efeito. Toda causa produz um efeito. Os estímulos, temas geradores ou estímulos emocionais geradores, geram as causas que vão gerar o efeito, depois de passarmos pelo moinho, depois de passarmos pela transformação, ok? Depois de passarmos pelo oleiro, o oleiro que amassa o barro e faz dele algo novo. Mesmo que esse vaso às vezes esteja ou se ache pronto, muitas vezes é preciso passarmos novamente pelo oleiro para nos fazermos vasos novos, para nos fazermos vasos de luz, vasos da paz. Esta aula teve o objetivo de trabalhar os fundamentos da educação de jovens e adultos, refletimos também sobre a questão da criança e do jovem, mas a essência foi voltada para entender, para compreender, para sabermos sobre o ser humano, beleza? E com isso, nos tornarmos educadores melhores. Fazer um trabalho de qualidade, respeitando o direito à aprendizagem, que todos têm, independente da idade, e respeitando a dignidade humana nas suas devidas diferenças e experiências. Legal, muito bacana. E agora a gente vai fazer uma conexão entre o que a gente estudou em Piaget, Vygotsky, com a possibilidade de aplicar, claro, evidentemente, né, que esse é o nosso objetivo, e aplicar na andragogia. E a gente vai ver isso nos 6 princípios da andragogia. Primeiro, o que é andragogia? É a arte, a ciência de ajudar os adultos a aprender. É a arte de ensinar adulto. E a gente já tem uma vantagem, porque o adulto ele tem a necessidade de aprender. E este é um primeiro princípio. Ele quer aprender. Ele chegou na fase adulta sem os conhecimentos básicos de que ele necessitava para se posicionar diante da vida e etc. E agora ele tem a necessidade. Então você dá uma aula para alguém que de fato está interessado, que foi lá buscar, ele quer aprender. E o princípio número 2 é o autoconhecimento. O jovem adulto, o idoso, aquele que procura o conhecimento, já adulto, ele quer se autoconhecer. E aí a frase do velho Sócrates, né, que dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós, enquanto educadores, também precisamos conhecer a alma humana, não é verdade? E todos nós precisamos nos conhecermos, aprender a conviver conosco mesmo. Aprender a conviver com a gente é a base para aprender a conviver com o outro, beleza? E o princípio número 3 são as experiências da vida. Nós, enquanto educadores, devemos aproveitar as experiências da vida do jovem e adulto. E é isso que propõe tanto Piaget quanto Vygotsky. Principalmente o foco de Vygotsky é a gente partir da realidade para o desconhecido. Portanto, aproveitar as experiências, os saberes, os conhecimentos desse jovem adulto é a base da construção da aprendizagem significativa. Muito bem, e aí vamos para o quarto princípio, que é a prontidão para aprender, que basicamente é
a 2 aí, né, a necessidade de aprender, que foi a 1. Então, a prontidão para aprender. O jovem adulto, ele está pronto. Ele falou, eu não sei e agora eu quero aprender. E é isso que Sócrates fazia com a sua maiêutica. Levar a pessoa a descobrir que ele não sabia e que ele precisava aprender. O jovem adulto, ele já vai para a sala de aula dizendo, eu não sei. E agora? Me ensine, me ajude a aprender. E o sexto princípio é o clima de segurança que o educador deve dar para o jovem adulto, porque ele está inseguro, ele se sente inferiorizado, ele se sente marginalizado, na verdade, à margem da sociedade, e ele precisa agora de apoio, ele precisa de apoio emocional, de apoio psicológico, precisa que os saberes, que o conhecimento dele, que a sabedoria do cotidiano, no batente da vida que ele aprendeu, sejam valorizados na escola. E é isso que Paulo Freire propõe. Quando ele propõe os temas geradores, é isso, é você a gente aproveitar aquilo que o adulto já sabe. E o princípio número 6 é a motivação. Qual a motivação de um jovem adulto para aprender? Então a gente tem a motivação interna, que ele se baseia mais pelos benefícios. Quais os benefícios que ele precisa, que ele busca que justifica a aprendizagem? Então não é muito aquela coisa de você, tu vai estudar para arrumar um emprego, para isso, para aquele, não. É a satisfação pessoal, é a autoestima, é ser visto, é ser valorizado. É isso. Valorizar as experiências que esse jovem adulto já tem. É assim, o básico, partir do conhecido, partir do tema gerador, das experiências emocionais geradoras, dos estímulos emocionais geradores, daquilo que o adulto já valoriza. E, finalizando aí, nós temos a motivação interna, que é básico do que a gente já falou também, né? Qual o motivo que os adultos têm para ir para a sala de aula? Uma questão de autorrealização. É autorrealização. O motivo interno, são motivos internos que justificam ele ir para a escola. Ser reconhecido, ter alegria, ter paz, ter uma autoestima melhor, saber lidar com o conhecimento, saber conversar, saber se expressar, ser reconhecido nos seus saberes, naquilo que ele sabe fazer. É isso, e acima de tudo, a gente todos nós buscamos a felicidade. Nós buscamos ser feliz. A gente só quer ser feliz, e não importa qual a experiência, a vivência que a gente esteja ou tenha passado. E na sala de aula, o educador, o professor de EJA, ele deve incluir todas as áreas da vida do jovem adulto, nas áreas social, profissional, econômica, cultural, emocional, espiritual, todas as dimensões básicas que a gente aprendeu lá em Piaget, quando nós trabalhamos essas questões, esses princípios, lá em Piaget, o ser holístico, a educação holística, a educação completa, que valoriza a pessoa humana em todas as suas dimensões, dimensão física, dimensão emocional, dimensão espiritual, social e etc., e principalmente a espiritual. Então, a educação holística, a educação integral, é aquela que valoriza as experiências do ser humano, tanto da criança como principalmente do jovem adulto, em todas as suas dimensões. A educação holística, ela valoriza o respeito à pessoa, ele valoriza as diferenças, ele valoriza a experiência do outro. É isso que Paulo Freire propõe, que Vygotsky propõe, partir da realidade. Essa realidade vivida por esse jovem adulto ser trazida para ser discutida na sala de aula pelo professor, para que essa aprendizagem seja uma aprendizagem significativa. E isso é que significa educar para a liberdade, educar para
É isso que significa educar para a autonomia, educar para a liberdade e, acima de tudo, educar para o respeito, educar para a inclusão social, educar para a igualdade e, acima de tudo, educar para a paz. Agora, a pergunta que se faz, e é lógica, é como fazer tudo isso? É muito legal na teoria, mas como fazer diante de tudo que nós já estudamos? Então, é valorizar o conhecido, é partir do conhecido para o desconhecido, é conectar o conhecido, as experiências, os saberes desse adulto com o conhecimento científico elaborado. Temas geradores, partindo da realidade, criar temas e fatos geradores, criar circunstâncias ou estímulos emocionais geradores, estímulos emocionais criativos, estímulos emocionais motivadores, que conectam com a emoção, com os sentimentos, com a cultura do jovem e adulto. Então, esses estímulos é que, de fato, fazem uma educação significativa. Ok? E, enfim, ser como um rio. O rio, quando encontra a montanha, ele agradece a montanha e rodeia, suavemente, sem questionar, sem brigar, sem reclamar e etc. Quando ele encontra um despenhadeiro, o rio, quando encontra um abismo, ele agradece o abismo e provoca uma linda e majestosa cachoeira. E depois ele segue suavemente a sua trajetória, a sua missão, o seu foco, o seu caminho, que é chegar ao mar. E quando ele chega ao mar, ele se mistura e se transforma no todo. Isso é educação holística, e que nós, educadores, possamos então compreender essa educação significativa, essa educação para a liberdade, essa educação transformadora, que é a educação holística.